Olá, pessoal, tudo bem? Muito bom sábado para vocês. Hoje nós estamos com mais uma convidada e vocês não têm ideia. Eu tive que sair de Santos para encontrar essa menina em Portugal. Não sei porquê, mas tudo bem. Hoje eu estou com a Bruna, ela mora aqui em Portugal, no Porto, e nós vamos contar um pouquinho sobre a trajetória dela como professora de inglês. Olha só. Bru, que prazer te ter aqui. Me fala um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória até ser professora. Bom, meu nome é Bruna, prazer estar aqui, viu? Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para essa entrevista e eu espero que eu possa estar aí contribuindo para, enfim, qualquer que seja os objetivos das pessoas, tanto para falar sobre empreendedorismo, quanto também para falar sobre Portugal. Espero que seja bem proveitoso. Bom, meu nome é Bruna, eu tenho 22 anos e sim, eu vim de Santos, que nem você, para Portugal, para terminar os meus estudos na faculdade. E aí, no meio dessa trajetória inteira, a gente não tinha uma visão tão clara assim da importância do inglês até a gente vir para a Europa e ver que, por exemplo, Portugal é do tamanho do quê? De Espírito Santo com metade do Rio de Janeiro. São Paulo, né? Exato. Não, São Paulo, estado já é bem maior do que Portugal. É bem pequeno mesmo. E aí, do lado, tem um idioma completamente diferente. E aí, um pouco depois, tem a França também, que é um pouco diferente. Então, como que a gente faz para se comunicar entre todos esses idiomas? Porque a Europa em si, ela é, acho que, 2/3 do tamanho do Brasil, se eu não estou enganada. 2/3. Então, pensa nesse espaço, é, ter 226 idiomas diferentes. Como que as pessoas vão fazer para se comunicar entre si? Inglês, que é o idioma universal. Então, aqui a gente tem essa percepção muito mais ampliada. No Brasil, a gente tem essa percepção mais no mercado de trabalho. Aqui, qualquer lugar que você vai no litoral de Portugal, de norte a sul, você vai encontrar pessoas falando inglês ao seu redor. Então, é muito mais chocante, muito mais palpável essa diferença. E pensando nisso, pensando na experiência que eu tenho, na fluência que eu tenho no inglês desde os 15 anos, eu comecei a ajudar pessoas que eu percebi que o inglês faria muita diferença na vida delas e continuo fazendo isso. Meus alunos têm ótimos resultados nesse quesito, né? Ai, que legal, Bruno. E quando foi assim que você falou, eu quero ensinar inglês? Você já tinha essa vontade? Foi por necessidade? Como que surgiu aí esse empreendedorismo do inglês? Olha, eu vou ser muito sincera, porque eu não gosto de mentira. Eu comecei porque eu precisava de uma renda extra. Com certeza. Olha, eu não comecei porque eu falei, nossa, não, eu vou ensinar inglês para as pessoas, vão mudar a vida delas. Não, é porque eu precisava de uma renda extra. Mas os resultados das minhas primeiras turmas foi algo que eu comecei a reparar que me dava muita realização pessoal, que eu sempre fui muito próxima dos meus amigos, dos meus amigos, não, dos meus alunos. Inclusive, alunos meus foram no meu aniversário, num karaokê, assim, Que sou legal. muito, muito próxima deles mesmo, assim, muito próxima. E acho que isso que faz a química rolar bastante, as aulas fluírem de uma forma muito legal. Então, eu comecei por conta de uma renda extra, só que, né, os resultados foram me incentivando cada vez mais. A questão de eu ter um talento, assim, uma paciência, um jeito para ensinar as pessoas que os meus alunos falavam que era diferenciado, mesmo começando com isso recente naquela época, foi algo que me abriu assim os olhos e falou: não, calma, isso aqui eu tô gostando de fazer, tá dando ótimos resultados e eu vou continuar enquanto continuar sendo positivo para ambas as partes. E, bom, tem sido. Que legal. E há quanto tempo você dá aula? Já vai fazer 1 ano que eu dou aula. Caramba, tudo isso. Que Sim. legal, que legal. E hoje os seus alunos, os seus clientes, estão aqui em Portugal ou você tem alunos fora de Portugal também? Como tá essa divisão aí? Eu tenho alunos no mundo inteiro, desde o Brasil até Estados Unidos, Espanha, Itália, tenho alunos do mundo inteiro. Então, assim, o fuso horário às vezes atrapalha um pouco, dependendo de quão longe a pessoa tá, só que, acho que tendo aulas online, isso acaba quebrando essas barreiras, sabe? Eu atendo só brasileiros hoje em dia. Então, assim, brasileiro tem no mundo inteiro, né? Se o meu É público-alvo é verdade, brasileiro, eu posso atender especificamente o mundo inteiro. é verdade. E hoje você vive só das aulas ou continua sendo um extra? Não, hoje em dia eu vivo só das aulas. Eu
Todos os meus empregos que eu tive na vida foram portas abertas graças ao inglês. A minha propaganda principal é isso, que o inglês vai te abrir portas, porque eu fui colocada no inglês quando eu era criança, por obrigação. Minha mãe falou, não, o inglês vai te fazer diferente. E eu, ai, mãe, que saco, o inglês, tipo, porra, me coloca no curso técnico, sei lá, eu nunca tive problema com estudar, né? Mas eu ficava, tipo, inglês, pelo amor de Deus. E, enfim, eu fui crescendo, virando adolescente, consumindo muita música pop, muita música americana, séries. E aí eu comecei assim, adquirir certa fluência, certa experiência, certo vocabulário. Aí eu fui para os Estados Unidos 2 vezes, percebi que conseguia me comunicar muito bem e fluiu, assim, de uma certa forma. Meu primeiro emprego foi em uma escola de idiomas. Que legal. Sim, eu era do setor comercial, só que eles, assim, o que eles faziam? Eu não tinha estudado nessa escola de idiomas na época, mas eles pediam para que eu utilizasse essa experiência para falar, não, eu aprendi inglês graças ao método. Caramba! Sim. Então, assim, trabalhei na escola de idiomas, mas durou pouquíssimo tempo, e aí eu saí, e depois eu consegui um emprego numa recepção de comércio exterior, empresa de comércio exterior. Por conta do inglês, eu não tinha experiência com recepção, nada, assim, com atendimento ao público oficialmente, nada. Aí parei lá, poucos meses depois eu fui promovida porque eu era uma das únicas pessoas que falavam inglês na empresa. E aí fui para o setor comercial da empresa, para expandir para os outros países. E aí, chegando em Portugal também, me estabilizei no emprego por conta do inglês. Então, eu falei, não é propaganda enganosa quando a pessoa diz que as suas oportunidades mudam quando você tem inglês no currículo. Não só no currículo, né? Porque não é um negócio que você coloca lá no currículo e você consegue enganar, não. Você tem que saber falar. Né? Exato. Você tem que saber falar, porque é falando que você vai provar que você tem inglês, né? Então, todas as minhas oportunidades foram graças ao inglês. Eu comecei a ensinar as pessoas e deu um resultado muito positivo. Tive alunos que saíram de subempregos e conseguiram empregos ótimos, com salários melhores, com condições também melhores, né? Graças a isso. Então, eu falei, cara, é isso, é isso. Que legal, Bru. E hoje, assim, o que você enxerga dentro dos seus alunos, dentro da vivência que você teve no inglês, qual é uma dificuldade que é, assim, campeã quando a pessoa fala, eu tenho dificuldade de aprender inglês por causa disso, e como que você consegue romper essa barreira? Assim, as pessoas, elas acham que o inglês é um monstro de 7 cabeças. Acho que quando a gente escapa do idioma latino, que português brasileiro é um idioma latino, espanhol também, então as pessoas olham esses idiomas como fáceis, porque se assemelha às estruturas gramaticais. Quando as pessoas veem inglês, falam, nossa, mas é tudo completamente diferente, eu não vou conseguir, porque a pronúncia é totalmente fora e tudo mais. E também algumas coisas no Instagram acabam desmotivando. Umas coisas que eu não gosto é 5 formas de dizer desculpa. E aí a pessoa fala, nossa, eu tenho que aprender 5 formas diferentes para falar desculpa, pelo amor de Deus. Não, você não tem que aprender 5 formas diferentes de falar desculpa. Quando você tá no nível iniciante, você tem que respeitar o seu processo de aprendizagem e entender que você precisa falar, olá, desculpa, com licença. Então, aprende uma forma só de falar cada coisa para você saber se expressar. Depois você vai melhorando isso, você vai expandindo isso. Então, eu acho que a gourmetização que muitas pessoas fazem do inglês e também escolas de idiomas que não prezam tanto por você ter as suas realizações, as suas pequenas conquistas, e sim acabar um módulo, e não, você precisa do outro para finalmente alcançar certo nível, aí você acaba o outro, e o outro, e o outro, e o outro, você nunca chega. É uma pirâmide. É uma pirâmide, exato. E eu sei porque eu já fui aluna de escola de idioma e eu também já trabalhei numa escola de idioma. Então, é um negócio que sempre te prende módulo por módulo, sabe? Para que você faça e você fala, não. Aí o vendedor geralmente é muito bom e fala, não, mas é com esse módulo que eu vou conseguir. Nunca é. Nunca é. É sempre um módulo na frente, né? Sim, exatamente. Então, assim, gourmetização do inglês é algo que atrapalha muito as pessoas colocarem, assim, uma fantasia, um fantoche, um negócio, assim, ao redor, que acaba fazendo com que outras pessoas achem que é algo impossível. E você se comparar muito ao americano, ao nativo. Calma!
calma, o inglês universal, sabe? O inglês onde você vai conversar com as pessoas na rua, se desenrolar numa situação, mesmo que com um americano, você não precisa chegar à perfeição no seu primeiro mês, nos seus primeiros 6 meses sequer. Você precisa saber se comunicar. Então, é você respeitar o seu processo. Então, eu justamente sou muito próxima dos meus alunos, eu acompanho eles muito de perto, para que eles respeitem o próprio processo, sabe? E é isso, as comparações, a gourmetização, todas essas questões, acaba você falando, ah, não, quando eu estiver mais disposto. Pera, mas quando que você vai estar mais disposto, sabe? É bem isso, eu entendo, porque eu sou uma pessoa que eu não sou fã do inglês, eu faço realmente o que eu tenho que fazer, e hoje eu já aceito mais, mas no começo era muito, nossa, mas eu nunca vou chegar nesse nível, eu nunca vou falar como nativo, e até entender que eu não sou nativa, então eu nunca vou falar como eles, né? Sim, E, exatamente. Bru, e como foi a sua estruturação do seu negócio? Como você parou para pensar? Como que você trabalha hoje? Como você chegou à estrutura que a Bruna trabalha hoje? Olha, isso é muito importante, tá? Porque assim, eu, no começo, meu negócio era uma bagunça. Ai, assim, eu estudei muito antes de começar, por mais que fosse só um extra, por mais que eu tivesse ali, eu não gosto de fazer nada pela metade, não gosto de fazer nada, até porque é o que eu gosto de falar, eu não gosto de brincar com o dinheiro das pessoas. Se eu tô garantindo uma coisa pra pessoa, se ela tá me pagando por um serviço, eu não vou fazer de qualquer jeito. Independente se for barato, se for caro, eu vou fazer o meu melhor, porque é isso que eu me proponho a fazer. Então, desde o começo eu pesquisei muito, mas assim, eu não tinha colega de profissão, eu não tinha muita base, sabe? Por onde começar e etc. E eu conseguia ali montar uma cronologia e tal. Eu fazia os meus próprios materiais. Aí eu pesquisava gramática, gramática. Comprei 2 livros de gramática na época, um pouco mais específicos, para ter absoluta autoridade e certeza do que eu estava falando e tal, para não deixar nenhuma lacuna. Só que assim, era meio bagunçado, sabe? Eu não tinha nem controle financeiro, eu não tinha o investimento para a empresa, sabe? De separar um dinheiro por mês para estar investindo futuramente na empresa, nem que não fosse o foco naquele momento, eu tinha que pensar nisso para frente e tudo mais. Então era tudo meio bagunçado. A minha propaganda era um. Meu Deus. Era um negócio que eu fiz no Canva, uma arte que eu fiz no Canva, que tava lá, quantas horas por semana, o valor e até tal dia para fazer. Era um negócio assim, nossa, muito. Aquele modelo pronto, né? Que a gente só troca as cores. Sim, exatamente, exatamente. Não era nem pronto, eu fiz, o que é pior. O que é muito pior, porque se fosse o modelo pronto ia estar muito mais bonito, viu? Aí, tráfego pago. Aí você pensa, nossa, que chique, você investiu em tráfego pago. Sabe quando aparece ali embaixo? Sei, No final, eu sei. eu fiz isso. Ai, gente, eu dou risada, mas na época eu tava achando que eu tava balando, então, nossa, tô investindo no meu negócio. Aí Sim. nossa, investi muito dinheiro naquele turbinamento que, meu Deus, hoje em dia eu sei que não é por ali que a gente faz tráfego pago, né? Mas com muito estudo, muita experiência, eu aprendi. Aí eu turbinava e aí ficava tarará, tarará, tarará. E, meu, na época o meu preço era muito, muito ridículo de baixo, muito ridículo de baixo, porque eram minhas primeiras turmas. Então, assim, não era desvalorizar o meu serviço, mas era entender que eu tinha que começar por algum lugar. Então tinha essa balança. Tinha gente que falava, não, mano, você devia cobrar mais, tal. Só que eu tinha que entender, sabe, o processo. E aí, beleza, comecei a dar aula, tal, vi que rolava, vi que o pessoal entendia, vi que o pessoal desenvolvia, eu falei, opa, peraí, isso aqui tá ficando mais interessante, isso aqui tá ficando legal. E aí, desde que eu comecei a trabalhar home office, nessa última empresa que eu saí, desde que eu comecei a trabalhar home office, eu falei, eu quero investir nas aulas de inglês. Isso tá me dando retorno emocional, vamos colocar assim, por realização pessoal. Isso tá dando muito certo e eu acho que tem para dar mais certo se eu investir direito. Aí começou um investimento pesado. Eu não recebia mais desse extra, era um dinheiro só para a empresa e mais um dinheiro que eu tirava também do meu bolso para investir. Eu falo que quando a gente começa a ter um negócio, a gente tem um filho. A gente deixa de comprar coisa pra gente para investir no negócio, porque se vai ficar tão bonitinho, vai ficar tão melhor, vai ficar tão isso e Com aquilo. certeza. A gente faz isso. Aí eu investi num curso não, numa mentoria de um colega meu que ele fazia uma reestruturação do negócio. Então, a minha intenção era, eu só quero abrir turmas novas. Eu tenho mais tempo disponível agora, então eu quero abrir turmas novas. Esse cara desmontou minha cabeça e falou:
você está abrindo um negócio. Você não pode mais ficar colocando isso no seu Instagram pessoal, porque não é mais pessoal, você tem que abrir um Instagram para empresa. E ele foi assim, enfiando goela abaixo as ideias. Eu falo, mas eu não quero crescer tanto, eu quero só umas turmas a mais. Eu quero melhorar o negócio, porque eu investi na mentoria, queria investir em tráfego pago e também em materiais novos, né? Essa era meio que o pacote que eu queria. Só que ele desmontou minha cabeça e falou, não, vamos fazer isso aqui um negócio porque você tem potencial e tal. Beleza, comecei. Instagram, comecei a investir em marketing, comecei a estudar tráfego pago, comecei a estudar também sobre identidade visual, tudo isso, tudo, branding, tudo. Se você pega o meu Instagram do começo e vê, tipo, como tá hoje em dia, foi uma diferença de água pro vinho. Eu fazia uns vídeos aqui com piranha na cabeça, porque era meu approach, assim, só que, assim, a gente vai entendendo como passar uma mensagem de uma forma um pouco melhor. Aí eu passava, assim, do jeito que eu achava que tinha que ser, mas a gente vai melhorando e tal. E aí eu comecei a investir em materiais, em cursos. Hoje em dia eu faço aula de inglês para melhorar ainda mais, porque eu não sou nativa. Então eu sempre vou ter que estudar. Eu sempre vou ser pega de surpresa com uma palavra nova. Eu tô sendo pega de surpresa com palavra nova no português, desde que eu cheguei em Portugal. Eu tô me sentindo uma analfabeta às vezes. Todos os dias. Opa, sempre. Então, é isso, cara. É muito investimento, muito. Eu demorei muito para começar a ter um pouco de retorno. E você tem que entender esse processo. Você não pode olhar e falar assim, não, desisto, porque. Não, você tem que entender esse processo, que você vai mais perder inicialmente do que ganhar, mas depois ele vai retornar e as coisas vão começando a estabilizar, vão ficando um pouco menos corridas, a poeira vai abaixando, mas são fases e processos que você tem que você tem que entender, sabe? Sim, sim. E hoje você acredita que a Bruna tem uma mentalidade empreendedora, que entendeu que dar aulas é um negócio? 100%, 100%. Antes era sempre assim, extra. Ah, vou abrir turma. Não, mas é só abrir uma turma. Não precisa de tudo isso. Sabe quando você vai se, sabe quando você vai se envolvendo com boy, né? Uma exemplificação. Você fala, não, mas não é nada sério. É só uma Tô casada hoje com essa safada. Eu sei bem. Nada, não vai dar nada, isso aqui é só para passar tempo, aí você vai ver, você vai estar todo fim de semana com o cara, aí depois você vai se encontrando para almoçar no meio da semana, aí quando você vai ver, você tá deixando seus planos pro lado para ficar com ele, aí quando você vai ver, você vai para outro país. Mas, bem isso. E hoje, Bruna, você passando por essa reestruturação toda, o que molda você e o seu negócio? Quais são os seus pilares? Olha, os meus pilares são dar aulas dinâmicas e leves. A minha maior frustração é se um dia um aluno tiver o sentimento de ter uma aula comigo e antes da aula pensar, nossa, que saco, tem aula de inglês. Isso é algo que eu corro, e eu busco esse feedback dos meus alunos. Eu falo, tá sendo bom para você? Você tem interesse de ir para aula? Para sempre estar melhorando nisso. Porque é óbvio que eu preciso passar uma informação correta, uma informação de autoridade também, já invisto nisso e tudo mais. Só que o sentimento do aluno estar gostando do processo é o que faz parte. Então, ter aulas leves e dinâmicas desde das turminhas lá do folder do Canva no Instagram com preço e dias de aula, eu sempre pensei nisso, cara, eu não quero que ninguém chegue na aula falando, ai, que saco, tenho aula de inglês hoje. Não, quero que seja algo divertido. Então, isso. Segundo, a questão que eu te falei que impede muita gente, às vezes, de continuar ou até iniciar o inglês, que é a gourmetização. Eu tento normalizar erros, porque a gente erra no português. Tem gente que escreve porque junto, porque separado, tem gente que fala mas em vez de mais e vice-versa. Então, que conjuga o mim. Que conjuga tudo errado. Aqui em Portugal o pessoal fala voz, a gente não conjuga o voz. Eu nunca ouvi um brasileiro falar. Nem sei como faz isso. Exatamente, eu nunca vi um brasileiro falar tais a ver, que é a conjugação certa do voz, né? Mas não, então por que se eu não falo português gramaticalmente super correto, por que eu vou cobrar isso de um iniciante? Uma coisa é eu estar, por exemplo, dando aula, eu tenho um aluno que eu preparo ele para o IELTS. Uma coisa é eu corrigir ele, eu preciso corrigir ele para a perfeição, para ele estar mais próximo possível da perfeição, é claro. Mas outra coisa é um aluno iniciante falar, não é desse jeito, não, você tem que falar perfeito. Isso não existe. É questão de
de você respeitar essas etapas de aprendizagem. Então, os meus pilares são esses: dar aulas dinâmicas, leves, não fazer com que ninguém perca tempo nem dinheiro, que são recursos muito importantes, que são os últimos que eu gasto, e estar bem próxima da evolução dos meus alunos. Eu tenho um limite de agenda que eu não ultrapasso ele, justamente porque eu sei que tempo eu tenho, só que a atenção vai mudar. Então, desde um aluno de turma quanto um aluno particular, eu dou atenção para eles. Então, são coisas que eu prezo muito, a qualidade do serviço que eu estou entregando, da atenção que eu estou dando, né, para o aluno, do acompanhamento do progresso dele, dessa questão da diversão nas aulas e de não gastar os recursos que são muito preciosos, que é tempo e dinheiro. São. E quando você estruturou seu negócio, a ideia já era ser online, e você viu o online como uma barreira, ou você acredita que a educação online ela vai estar cada vez mais forte? Com certeza a educação online está cada vez mais forte, porque, olha, eu não consigo muito bem entender, eu sei que existem muitas pessoas que chegam com essa questão, que elas querem aulas presenciais, porque elas não conseguem focar tanto no online. Eu faço com que todos os meus alunos participem ativamente, até de turmas desde particular, e eu não sinto essa dificuldade. Tem alguns alunos que vieram com, é a primeira vez que eu vou fazer online, e hoje em dia super participam das aulas, então eu não enxergo aquelas antigas, eu esqueci o nome, eu tô com... Não, complaints, reclamações, não. Tipo reclamações prévias. Eu tô com a palavra em inglês na cabeça e não consigo traduzir. O nível que eu quero chegar na minha vida. Não, direto acontece isso. Ainda mais antes, quando eu falava 24 horas praticamente em inglês com os meus chefes, era bizarro. Eu sonhava, quando eu tava dormindo, meu marido falava que eu falava... Eu falo à noite, né? Sonâmbula. Ele falava que eu falava inglês enquanto eu sonhava. Porque seu cérebro muda a chavinha, né? Sim, mas enfim, sim. Essas reclamações prévias que o pessoal tinha de eu não vou conseguir prestar tanta atenção, na prática não rola. Eu acho que é uma justificativa para você fugir da responsabilidade, de certa forma. E eu acho muito mais fácil você faltar em cursos presenciais do que online. Porque online você tem Wi-Fi em qualquer lugar. Tudo bem, no Brasil talvez não, mas se você tiver 3G, você tem internet em qualquer lugar. Exato. Beleza, internet. Tomada também tem em qualquer lugar, se for a questão bateria. E você pode ter aulas num café. Eu dou aula em café, por que você não pode ter aulas em café? Sabe? E a outra questão, tá um dia podre, tá chovendo, as ruas tá alagadas, tá um trânsito absurdo. É mais fácil você comparecer na sua aula online ou você comparecer na aula presencial? É verdade. Online. E se você estiver doente? Vai ser mais fácil você ir até 2 bairros do lado do seu, ou que seja, 2 quadras da sua casa, sair de casa quando você tá com o corpo dolorido, nariz escorrendo. Vai ser mais fácil você pegar seu celular, seu notebook, participar da aula. Então, eu não acho que seja uma barreira, eu acho que isso, na verdade, é um ponto positivo. É um ponto que ajuda, sabe? A pessoa estar sempre ali participando, qualquer lugar do mundo que ela estiver. Então... Eu adoro. O meu marido fala que eu sou colecionadora da Hotmart, porque assim, eu faço vários cursos, eu adoro. Nossa, sim, eu também. Nossa, sim. Adoro. E, Bruno, você falou de um ponto aí sobre essa virada de chave, né, para a gente se comunicar no idioma. Como isso acontece nas suas aulas? Você tem aquela introdução ali com o aluno, a aula é full time em inglês, como que isso acontece? Para ele entender que ele está ali na aula de inglês. Sim, eu não sou a favor, tem algumas escolas de idioma que utilizam, e também tem alguns professores que usam esse método, que é aquele método de a aula toda vai ser em inglês, se você não entender, eu vou ter que fazer a mímica, a gente tem que se entender. Eu não concordo muito com isso, eu acho que isso frustra o aluno, isso faz com que pareça ainda mais difícil, não concordo muito. Então, eu também não faço aquela só tradução, eu gosto da tradução para os iniciantes básicos, porque isso traz uma familiaridade, sabe? É uma zoninha de conforto dentro do passo para fora da zona de conforto, sabe? Então, traz
essa facilidade. Mas eu faço com que os alunos eles pratiquem bastante coisas do dia a dia deles. Então, eu sempre incentivo tanto eles fora da aula quanto dentro da aula pensarem em coisas que eles realmente façam. Porque eles precisam, a princípio, aprender os vocabulários que estão ao redor deles, para as coisas que eles falam. Porque se eles forem viajar, eles vão falar sobre as coisas deles, o que eles gostam, o que eles veem, o que eles precisam. Então, eu sempre tento trazer o cotidiano para o aluno dentro da aula. Então, eu tenho várias formas de fazer isso, tanto dentro de cada matéria, cada aula em si, a gente fala sobre as coisas particulares ou da família, porque é claro que a gente não aprende só o I am, né? Como eu falaria, a gente precisa aprender o you are, o he is, né? Que é os terceiros, as pessoas para além da gente. Então, eu sempre trago essa familiaridade, esse cotidiano para dentro da prática. E também eu tenho alguns jogos que eu faço periodicamente, que são os icebreakers. E assim, as minhas aulas, elas são mais ou menos de 1 hora cada. Mas quando eu trago o jogo no final, a gente fica para 1 hora e meia. Porque eu também gosto, eu fico ali entretida, e o pessoal não quer sair, eu falo, então vamos! Que A gente legal! fica. Que legal, bem legal essa dinâmica. Realmente, eu já tive professores que me colocavam no inglês, assim, eu falava, sabe, chorava, pedia a minha mãe, pelo amor de Deus, porque não dava mais. E aí foram professores que eu deixei de ter aula, porque realmente eu falo que a aula tem que ser um porto seguro, né? Um lugar seguro para você errar, e se você não pode errar ali, é difícil. E a gente já está acabando, mas antes de eu ir para as perguntas finais, eu queria saber como é que você consegue conciliar a Bruna professora e a Bruna mulher, esposa, ou se elas se conversam entre si o tempo todo, como é que é essa dinâmica aí de horários, de vida mesmo? Olha, desde que eu era muito nova, todo mundo que me conhece sempre pergunta isso: como você concilia a sua rotina? Porque eu, quando eu estava no Brasil, já tive 4 empregos ao mesmo tempo, junto com a faculdade. Eu sempre fui doida de trabalhar, de enfiar coisa na minha rotina. E isso é uma pergunta que eu escutei a minha vida inteira. E eu acho que eu nunca consegui uma resposta muito exata, tá? Eu sempre tô tentando melhorar essa resposta. Mas assim, eu acho que você precisa entender o seu funcionamento para que você encaixe sua rotina. Um exemplo bem besta. Pô, se eu treino de manhã, eu me sinto mais disposta durante o dia. Então, eu vou treinar à noite ou vou treinar de manhã? Eu vou treinar de manhã, porque isso vai me dar gás para eu fazer as minhas coisas com mais proatividade, isso vai ajudar a minha concentração e o meu foco por conta dos hormônios que são liberados dentro da atividade física. Então, você primeiro tem que entender o seu funcionamento, para aí você encaixar as coisas na sua rotina. Segunda, saber os seus limites. Isso eu demorei muito para aprender. Como eu te falei, eu tinha 4 empregos e tal. Eu já sofri 2 burnouts na minha vida, de saúde física mesmo, de ficar tipo, debilitada, e também de saúde mental, de dar uma endoidecida, uma endoidecida bem crítica. Então, depois dessas 2 experiências que eu acabei com o meu corpo e com a minha mente, eu falei, calma aí, existe limite na vida. E não é só trabalhar, não é só porque eu sou jovem que eu aguento qualquer coisa. Então, parar e analisar o que eu consigo fazer e o que eu não consigo. O que eu consigo abraçar, o que não dá. Então, isso são coisas que você sempre tem que levar em conta quando você abraça qualquer projeto na sua vida. Então, eu controlo, assim, um pouco da minha rotina, assim. Em casa, por exemplo, também, meu marido, quando a gente chega, né, imigrante, não tem jeito, cada um tem a sua rotina, a gente fica numa loucura, até se encontrar, assim, é um processo, né? Mas eu tento sempre conciliar um pouco. Por exemplo, cozinha. Eu gosto de cozinhar. Ele gosta de cozinhar doce, então é mais fim de semana que ele cozinha. Eu gosto de cozinhar ali o arroz e feijão, sempre que eu faço e tal. E às vezes eu não tenho tempo de fazer isso antes dele chegar do trabalho. Então, quando eu tô cozinhando, eu peço para ele me fazer companhia. Ah, mas vocês estão sempre, né, cheio de coisa para fazer, etc. Então, você novamente entender o seu funcionamento, entender o funcionamento do outro também, e tentar encaixar um pouco dessas rotinas, sabe? Antes também eu acordava mais cedo só para ter café da manhã com ele, porque a gente não se via o resto do dia. Eu chegava e ele estava dormindo, então eu acordava meia hora mais cedo do meu tempo para conseguir tomar um café da manhã com ele, a gente conversar ali por 15, 20 minutos, e depois cada um ir para suas rotinas loucas. Exato. Então, assim, você tem que saber fazer uma logística de tempo, você tem que respeitar os seus limites, saber até onde você pode ir, não pode, quantos projetos você pode abraçar. E, basicamente, é isso. É isso. Tem que se conhecer.
tem que se conhecer. Muita precisa. terapia para Muita. chegar assim, nesse discernimento. Haja terapia. E, Bru, tem uma pergunta que eu separo, que todos os meus entrevistados têm que responder essa pergunta, é sagrada. Ai, meu Deus. O que é inegociável para você? Olha, boa pergunta. Calma aí, deixa eu pensar. O que é inegociável para mim? Comer bem e dormir bem. Quando eu abri mão de dormir aqui, eu posso contar uma história muito rápida? Pode, fica à Eu sei vontade. eu falo muitas vezes, mas quando um dos empregos que eu tive aqui em Portugal no começo, quando você vai trocando de emprego, vai passando por uns absurdos, foi que eu achei que eu tava abalando. Eu fiquei um tempo desempregada e eu achei esse emprego que era de madrugada, num carrinho de comida. E eu achava que eu tava abalando, porque como os horários da minha faculdade eram todos doidos, não tinham um padrão, eu fazia faculdade, tipo, de tarde e à noite eu ia pra esse carrinho de comida. E aí eu ficava até 6 da manhã lá, das 10 às 6 da manhã. Não era todo dia, as folgas eram rotativas, mas beleza, eu ia. Eu comecei, isso não foi um burnout, foi realmente questão de horário biológico, estragar tudo, tudo. Eu comecei a ter confusão mental, uns apagões. Então, eu ia, por exemplo, pro mercado, no meio do dia. Gente. Eu ia pro mercado. E como os horários da minha faculdade também eram todos doidos, às vezes eu saía às 6 da manhã do emprego, tinha que ir direto pra faculdade. Tinha dia que eu podia ir pra casa e dormir, mas tinha dia que eu passava em casa, tomava banho e ia pra faculdade. Então, eu não tinha horário pra dormir, não era como se eu invertesse, à tarde eu dormisse, eu não tinha horário. E aí, eu, por exemplo, tava no mercado, e aí eu tava olhando assim pra uma prateleira que eu tava procurando alguma coisa, eu dava 3 piscadas e dava um apagão, eu não sabia o que eu tava fazendo ali, eu não sabia por que eu tava ali, como eu fui parar ali, e eu começava a ter crise de pânico, isso acontecia em todos os lugares, tipo, em casa também, que eu falava, pera, eu já trabalhei, pera, eu tenho que ir pra faculdade, começava a me dar uns desesperos, assim, e aí, eu falei, não, limites, lembra, então, Limite. e Que eu falei, loucura. foi assustador, foi uma época muito assustadora, porque nunca tinha acontecido isso, cara. Você tá assim no lugar e você não saber o que você. Assim, como se tivesse tido uma amnésia. Eu ia Sim. recuperando depois da crise de pânico, que eu estava desesperada, aí eu ia recuperando um pouco da memória, mas foi assim, desesperador. Então, para mim, hoje em dia, sono é inegociável. E no dia que eu coloquei isso em xeque, foi, acho que uma das piores fases mentais, eu não digo psicológica de emocional, não, mental mesmo. Nossa, aquilo derreteu meu cérebro, meu Deus do céu. Sério, foi uma fase muito ruim mesmo. Então, sono, comer bem também, porque se a gente veio aqui atrás de uma oportunidade de vida, de uma qualidade, de um conforto, comer bem, ter sabe, materiais de limpeza, sabe, uma casa confortável, para mim isso também é inegociável. Então, conforto, sabe, eu sou uma pessoa caseirinha, como dá para ver. Então, para mim, o conforto do meu dia a dia são inegociáveis, que é o sono, né, comer direitinho e tudo mais. Então, essas coisas, para mim, são as básicas. Eu acho que todo mundo deveria ter isso como prioridade. E isso são coisas inegociáveis para mim. Que legal, Bru. É o básico que funciona, né? A gente às Exato. vezes busca coisas tão longe, mas é o básico que funciona. E Sim. agora, eu quero que você faça o seu jabá, que você se venda, que você fale um pouco sobre o seu curso, os seus diferenciais, enfim, este momento é seu. Beleza. Bom, eu convido vocês a conhecerem a minha comunidade. Como eu falo, eu também não vendo aulas, eu vendo experiências. Eu não vendo para vocês aulas prontas, aquele roteiro. Não, eu sempre trago coisas diferentes para os meus alunos. Então, a gente tem, por exemplo, comunidade no WhatsApp para cada nível diferente de inglês. Então, os iniciantes, eles têm a comunidade deles, que não é só de uma turma específica, mas é todos os alunos iniciantes. Eu coloco numa comunidade para que eles possam estar ali compartilhando aprendizados, vocabulários, fazendo perguntas. A dúvida sua pode também ser a do outro, e essa comunidade é muito legal nesse sentido. Tem muita pergunta relevante, eu também coloco muito conteúdo relevante lá, e as pessoas acabam fazendo uma certa amizade, brincando um com o outro e tudo mais. Então, para além das minhas aulas, eu tenho isso. Eu também tenho um modelo de aulas que
preza pelas pessoas que têm uma rotatividade, por exemplo, de horários, trabalham às vezes em turnos ou em escalas rotativas, que é os modelos híbridos de aula. Então, uma aula gramatical, ela é gravada e disponibilizada numa plataforma, junto com materiais complementares, para que você exerça aquilo que você viu na aula e vê se ficou alguma dúvida, que você pode tanto colocar na comunidade ou me perguntar de forma privada. E depois a gente tem uma aula com 100% de proveito, que é ao vivo. Então, você não precisa minar, vamos colocar assim, 2 horários na sua semana. Você só precisa se autodisciplinar para ter um horário ali que você pode fazer cada semana, dependendo da sua rotina, para assistir a aula gramatical, e depois a aula ao vivo ela é 100% proveitosa. Talvez isso seja até uma técnica que eu tive para conseguir fazer com que fosse mais dinâmica, mais legal, falando, caramba, o que a gente vai fazer? Que loucura que a gente vai trazer essa. Às vezes eu peço assim para os meus alunos trazerem um rolo de papel higiênico, as pessoas falam, oi? Pra trazer o rolo, e aí a gente faz dinâmica em cima disso. É bem divertido, apesar de ser online, as pessoas, mas não dá para ter o mesmo proveito. Dá. Com as plataformas certas, com as ferramentas certas, investindo certo no negócio, dá para você ter uma experiência muito mais agradável, inclusive, porque você está no confortinho da sua cama, por exemplo. Então, as minhas aulas, elas são pensadas também para essas pessoas que elas têm horários mais loucos, vamos por aí dizer, para estarem participando da turma de qualquer forma. Também dou aulas particulares para quem prefere esse contato um pouco mais privado, às vezes por insegurança, etc. São coisas que eu também trabalho, incentivo muito com que você também participe de turmas de vez em quando, porque para que você vai querer inglês para falar no espelho? Para falar comigo não é também. Então, a gente também tem que desenrolar isso. Tenho aulas de conversação, eu tenho, assim, qualquer público. Também faço preparação de IELTS. E em breve estarei abrindo turmas para teens, que são os adolescentes. Legal, legal. Muito, muito Adolescente legal. é uma relação de amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que eu adoro eles, eu acho eles terríveis. Sim, sim. É porque eu trabalhei com criança barra adolescente durante muitos anos da minha vida. Então, eu tenho um pouco de malícia para lidar, sabe? Então, eu quero muito abrir essa turma porque eu gosto de trabalhar com adolescente. Eu gosto da bagunça, né? Acho que não sei se deu para perceber. Mas eu gosto da bagunça. E o adolescente traz bagunça. Então, é isso, sabe? Também está dentro das minhas etapas de realizações pessoais, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que eu consigo encaixar o inglês na sua rotina. Não deixe para amanhã o inglês que você pode fazer hoje. Porque, por exemplo, na minha turma, eu posso garantir para você, se você pegar o modelo de aula híbrida, que em 6 meses você pode ter uma comunicação básica intermediária. Então, você pode ir para um país diferente e pedir uma comida no restaurante, pedir informação de direção, falar do que você gosta, falar do que você faz. E isso em 6 meses. Entendeu? Então, se você começar hoje, daqui 6 meses você vai estar falando desse básico intermediário. Só que se você deixar para daqui 2 meses, já vai demorar 8. Se você deixar para no ano que vem, já vai demorar 1 ano. E por aí vai. Então, você tem que fazer esse montante. Não adianta ter uma entrevista de emprego marcada para daqui 3 semanas, me chamar e falar, teacher, eu preciso falar inglês em 3 semanas. Aí eu sinto muito, eu não sou guru. Eu sou professora, mas eu não sou guru. Então, não deixe que oportunidades da sua vida passem por conta de que você não coloca isso como prioridade. Eu sou a maior prova, de verdade, eu sou a maior prova. Eu preciso um dia gravar especificamente como aconteceu as experiências da minha vida que só me abriram portas por conta do inglês, para que as pessoas vejam, sabe, o quanto é mágico. Todas as oportunidades profissionais apareceram para mim por conta do inglês. E eu quero que isso também chegue, sabe? Aqui em Portugal, principalmente, a Vitória deve saber que muita gente fica preso, estagnado no subemprego porque não consegue, porque precisa do inglês como, não é diferencial, é essencial aqui. Então, às vezes, você fica preso muitos anos em empregos que você não gosta, tem gente que até volta para o Brasil, sendo que talvez se você fizesse esse investimento, isso já abriria muitas portas para você, muitas portas. E, inclusive, gente que tem nacionalidade, passaporte vermelho, não pode sair de Portugal, porque não tem o inglês. Ai, isso me dá até um piripaque. Pô, nem me fala. Nossa, isso aqui me deixa até com nervoso, assim. Então, não deixa para amanhã uma oportunidade que pode estar daqui 6 meses, porque, como eu falei, é escalonar. Então, vai ficando cada vez mais longe, quanto mais para frente você coloca. E eu tô aqui para fazer com que esse processo não seja tão doloroso, tão frustrante e tão massivo quanto poderia ser.
Legal, Bru. Eu gostei muito da sua história. Algumas coisas você já tinha compartilhado nas redes sociais, mas entender mais a fundo como isso funciona é muito bonito, inspirador de verdade. Desejo sucesso e vida longa aí no seu negócio, na sua Obrigada. jornada. E você é nova, tem 22 anos. Eu queria que você desse um conselho para quem é novo ainda e quer empreender. Um conselho que você daria para essa pessoa? Olha, é assim, eu vim a minha mãe, ela é formada em matemática, e ela desistiu de lecionar, professora, né, também, mas ela desistiu de lecionar porque ela, né, tinha aquela crença limitante de que professor só ganha mal, né, e ela virou empreendedora contra toda a minha família. Ela era ovelha negra na época por decidir isso. Hoje em dia ela tá muito bem. Inclusive, ela é minha meta de chegar. Então, Amém. assim, é, o que eu diria para alguém que quer empreender, para além de coragem, né, que largar um CLT, largar um emprego, largar um plano de carreira, um contrato assinado e etc. Coragem você precisa, com certeza, mas também saber onde está pisando, ter garantia de que o seu serviço vai ser bom mesmo. Você não pode tentar vender algo que você não pode cumprir. Então, ter essas noções básicas, investir no seu negócio antes de lançar, ter estrutura também para estar largando o emprego, estrutura financeira mesmo, de fazer uma reserva de emergência de empresa e pessoal. Isso é muito importante, ter planejamento financeiro. Não meta as caras e fala assim, cansei do meu emprego, vou chutar a bunda do meu chefe e vou empreender. Não é assim que funciona, não é assim. A gente gostaria no mundo ideal, mas não funciona assim. Então, faça isso, suas reservas financeiras, invista, saiba do que você vai fazer. Tenha colegas de profissão, eu não tive por muito tempo isso. Hoje em dia eu enxergo quão perdida eu era por conta disso. Então, ter colegas da profissão é muito interessante também, você estar procurando pessoas que também empreendem para te darem dicas. Sempre esteja aberto ao novo, não tenha uma cabeça assim fechada de não, é assim que tem que ser, assim que vai ser. Não, você, assim, o cliente que vai, entre aspas, mandar um pouco da sua moda. Então, é claro que você vai ter a sua abordagem, você vai ter o seu método e etc., independente do negócio que você tiver. Só que você vai ter que se adaptar um pouco ao mercado. Isso é fato, tá? Não é mudar o seu serviço, seu produto, mas se adaptar às necessidades dos outros, porque quem vai comprar o seu serviço é quem, né? Sim, É o outro lado, não é você. verdade. Então, assim, apesar da coragem, também ter muita responsabilidade no que você está fazendo. Tanto naquela questão de brincar com o dinheiro dos outros, entre aspas, né? Ter essa noção de que você está lidando com o dinheiro dos outros, com sonhos de outras pessoas, às vezes, dependendo do seu nicho. Então, isso, coragem também, sabe? Não espere também chegar à perfeição, assim, perfeita, sabe, Não ter o vai. melhor serviço, a melhor coisa do mundo, porque você precisa experimentar para aprender a acertar. Você nunca vai conseguir colocar numa teoria só um negócio perfeito. Você precisa colocar em prática e ir lapidando, tá? Com muita responsabilidade. Então, acho que são esses os pontos, sabe? Você tem que ter aquela loucura da coragem, só que você também tem que ter uma responsabilidade financeira, uma responsabilidade profissional. E é isso, basicamente. Bru, eu adorei, muito obrigada. Eu vou deixar aqui em algum canto da tela o seu arroba e também vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso. Muito obrigada, adorei bater um papo com você. É isso, muito obrigada pelo convite, Vitória. Fico muito feliz de você ter admirado o meu trabalho, me chamado aqui para contar um pouco mais sobre ele. E eu também queria estar elogiando o seu trabalho, porque apesar de eu não ter contratado você na época porque eu não te conhecia, eu contratei esse serviço de reestruturação de marketing, quando na verdade eu estava só focada em tráfego pago, e ele me ensinou, sabe, que não é só divulgar, você vai divulgar o quê? Sim, O que que você tem para divulgar, sabe? E é é o você que estar falo. reconstruindo esse negócio e entendendo como empresa, entendendo a estrutura que você quer oferecer e que você gostaria de estar recebendo, que faz muita diferença. Então, eu admiro muito o seu trabalho nesse sentido, sabe? Obrigada. De você estar transformando pequenos projetos em empresas, de fato. Nem que sejam grandes, mas microempresas, mas empresas. E, gente, isso é essencial. Eu acho que eu não estaria aqui nesse lugar hoje se eu não tivesse feito esse tipo de serviço. Então, também é algo que eu gostaria de fazer o seu jabá, né? Porque, é sério, isso Muito mudou obrigada. a minha cabeça e eu não sei onde eu estaria, assim, se eu não tivesse passado por essa transformação. Que legal, Bru. Acho que é isso. É isso.
Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.